Saudações a todos e a todas. Eu vou apresentar o trabalho Perímetro de Entorno, Paisagem Cultural, Estudo de Caso do Conjunto Moderno da Pampulha. Esse trabalho, ele é um trabalho meu, Kelly Dutra, com a orientação da Renata Baracho, que é a minha orientadora no doutorado. Nós somos do programa de pós-graduação em Gestão e Organização do Conhecimento, da Escola de Ciência da Informação, da UFMG. Bom, eu vou iniciar falando um pouco do histórico do bairro, para a gente entender como que se deu, né, a evolução mesmo ao longo do tempo aí do bairro Pampulha. A Pampulha, num primeiro momento, ela fica de fora da parte urbanizada de Belo Horizonte. Quando Arão Reis faz o projeto piloto, ele pensa que dentro da Avenida do Contorno, que a Avenida do Contorno seria um divisor, dentro dela ficariam a parte mais urbanizada de Belo Horizonte, os prédios, a parte mais urbana. E extra, fora da Avenida do Contorno, ficariam bairros mais ruralizados ou lugares mais ruralizados e com características mais campesinas, mais bucólicas e talvez locais de áreas de chacreamento, de sitiantes. Esse foi o pensamento inicial do Arão Reis. Quando chega em 1930, na década de 1930, Belo Horizonte já estava sofrendo aí com o desenvolvimento urbano. Tanto a parte interna da Avenida do Contorno, essa área mais urbana já vinha sofrendo um processo de verticalização, quanto a parte externa. Então, a comissão de construção começa a pensar numa forma de planejar esses bairros, né, que estão fora aí da área urbana de Belo Horizonte. E a Pampulha é um deles. E uma das coisas que se pensa é em fazer desses bairros baseados no conceito de garden cities. São cidades-jardins, é um conceito inglês de cidades-jardins. Menos verticalizados, mais arborizados, enfim. E aí, em 1939, Otacílio Negrão de Lima, ele começa a pensar na construção da barragem no Arraial de Santo Antônio de Pampulha, o primeiro nome do bairro, né, como local, não era bairro ainda, mas é o primeiro nome do local. E ele começa a pensar na construção da barragem como uma possível solução de problema para abastecimento de água da capital mineira. E aí, quando chega na década de 40, Juscelino Kubitschek ele assume a prefeitura de Belo Horizonte, convidado pelo Benedito Valadares, que era então interventor do estado de Minas, e ele começa então a pensar o bairro Pampulha. E ele começa a pensar num bairro que fosse moderno, que fosse cosmopolita, que tivesse uma arquitetura interessante, diferenciada. Só que ele pensa não somente na parte física, é bom a gente falar isso, ele pensa que o bairro também pudesse mudar a imagem de Belo Horizonte como uma capital conservadora, como uma capital tradicional, e pudesse trazer um ar mais moderno, mais cosmopolita, também nas tradições e nos hábitos dos belo-horizontinos. Então, ele faz um concurso e recebe vários projetos para Pampulha. E, nas palavras dele, ele meio que se frustra com o concurso, e nas palavras dele ele fala o seguinte: verifiquei inaceitáveis os projetos apresentados, quase todos no estilo convencionais, seguindo os padrões dos edifícios públicos. Aí fica bem claro que ele queria quebrar essa imagem de Belo Horizonte, romper com essa imagem de uma capital conservadora e tradicional e trazer essa imagem mais moderna. O Niemeyer, quando ele começa a pensar o projeto da Pampulha, ele pensa no todo. Ele leva em conta a existência do espelho d'água, ele leva em conta a nossa cultura mineira, a nossa identidade mineira, com as montanhas, com o barroco mineiro. Ele leva em consideração tudo isso, quando ele começa a pensar
na construção, no projeto, no desenho dos prédios do conjunto moderno da Pampulha. E aí, o IPHAN, ele fala lá no dossiê de candidatura da Pampulha, que foi entregue para a Unesco, como patrimônio da humanidade, o IPHAN coloca o seguinte: o conjunto moderno é concebido de forma a gerar uma obra de arte total, integrando as obras de arte aos edifícios e estes à paisagem, por sua forma, implantação e tratamento paisagístico. O grande espelho d'água da lagoa, da Pampulha, funciona como elemento articulador entre os edifícios. E aí eu trouxe algumas imagens da Casa do Baile. Lá no dossiê tem imagens dos outros edifícios, eu trouxe só da Casa do Baile como exemplo, tem dos outros 4 edifícios. Esse é o croquis do Niemeyer, o projeto original, e a Casa do Baile, como ela ficou, né, depois de construída, aí uma imagem aérea dela. E aí, quando a gente fala na questão paisagística, a gente fala na questão do meio ambiente, entra o elemento perímetro de entorno. Perímetro de entorno isso está representado nesse mapa, é o seguinte: dentro desse mapa aqui, ó, nessa parte vermelha, é o perímetro de tombamento, que são os bens tombados em si. Os 5 prédios, né, mais parte da Lagoa da Pampulha. E essa parte de fora, que está marcada aqui em preto, é o perímetro de entorno. E o perímetro de entorno, ele é que garante que esse bem patrimonial tombado, no caso a gente está falando das obras de arte, né, da Pampulha, do conjunto moderno da Pampulha, ele é que vai garantir que esse conjunto moderno, ou que esse patrimônio cultural, que ele não vá sofrer nenhuma descaracterização no seu ambiente, no ambiente onde ele está inserido. E aí é importante a gente pensar que a gente tem hoje uma gama de obras de artes nas nossas cidades, né? Grafite, painéis, instalações, e que elas estão num ambiente. E que se esse ambiente, esse entorno delas não forem pensados, muito provavelmente elas vão perder, ou vão se perder ou serão ofuscadas por questões de descaracterização urbana, de desenvolvimento urbano. Então, e aí o perímetro de entorno da Pampulha, ele teve legislação desde quando ele foi implementado. Então, ele teve uma legislação urbana, ele tem plano diretor, que contempla, e ele tem a criação das áreas de desenvolvimento especiais e seus fóruns, e os tombamentos também. Tem tombamento federal, estadual e municipal. E aí a conclusão que a gente pode chegar, né, com esse trabalho, na verdade, são 3 pontos. O primeiro é que a arquitetura moderna dos prédios da Pampulha como obras de arte e toda essa integração delas com a natureza. E a legislação urbana como ferramenta no auxílio da proteção do entorno, conjunto moderno. E outra coisa é o protótipo de busca e recuperação da informação, que é o objetivo da minha pesquisa, a construção de um protótipo que ele possa ser usado de forma virtual, possa ser acessado e possa trazer informação desse bem, não só do bem, mas como da legislação também que o protege. E é isso, gente. Muito obrigada. E aí também está um pouquinho das minhas referências. Obrigada a todos.